Oi mulheres, tudo bem? Então vamos começar mais um MAI para Mulheres. Hoje o assunto é muito importante, então já pega caneta e papel, porque toda mulher precisa saber mais sobre o tema. Convidei hoje Cristiane Ramos, assessora de investimentos da Casa Capital, e ela vai falar pra gente sobre as maiores dificuldades em relação a finanças e por que a gente tem tanto medo de iniciar os nossos investimentos. Obrigada por ter aceitado o convite, tá? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E vamos falar um pouco de finança pra mulherada, né? A gente se perde um pouco aí, gosta de comprar mais brusinha do que a gente pode e no final não sabe como investir. Cristiane, como é que está tudo? Obrigada pelo convite. E realmente, né, a gente tem um pensamento, nós mulheres temos um pensamento geralmente, não todas, mas um pouco mais capitalista, de consumo, um pouco mais consumista mesmo, e a gente acaba esquecendo que o tempo vai passar de um jeito ou de outro, né, os 20 anos de um investimento é os mesmos 20 anos sem o investimento, e a gente não se planeja e não se programa para o nosso futuro da mesma forma que a gente cuida do nosso presente. Verdade. E me conta aqui, quais são, você que lida com assessoria de investimentos, qual que você percebe que são as maiores dificuldades? Não sei se tem diferença do público feminino e masculino, mas vamos falar do feminino. Quais são as maiores dificuldades ao lidar com finanças das mulheres? O que você acha, assim? Tem diferença, sim. Tem, né? As mulheres, geralmente, elas têm um perfil mais conservador, principalmente ao começar a investir por precaução, né? Por não conhecer, por não entender, medo de começar, né? Às vezes tá com até poupa, né? Tem muitas mulheres que elas são melhores em poupar, elas conseguem fazer uma poupança maior, mas elas não investem por medo de arriscar, por medo de ter investimentos mais arrojados. Então, geralmente, as mulheres são mais conservadoras. E a maior dificuldade, via de regra, é o começo. É a parte mais simples, que é começar. Às vezes é mais fácil para as pessoas, principalmente no Brasil, né? A gente tem uma mentalidade de poupança muito grande. Então é mais fácil que as pessoas poupem do que invistam. E existe uma diferença muito grande entre poupar e investir. A poupança, seu dinheiro só está guardado, rendendo muito pouco. Quando você investe, seu dinheiro está trabalhando para você. E eu digo uma coisa diferente. Na verdade, seu dinheiro está perdendo quando tá poupando, é verdade. Porque a inflação, ela vai consumindo o seu poder de compra. 100 mil reais de 2 meses atrás não é o mesmo, não são os mesmos 100 mil reais de hoje. Verdade, então a gente tá perdendo dinheiro quando a gente deixa na poupança. Certeza. Tá não certo. Pouco, muito dinheiro. Muito dinheiro. E você acha, assim, que existem alguns passos para começar um planejamento financeiro? O que você poderia dar de dicas? Que hoje eu tô anotando, viu, gente? O primeiro passo para começar a investir, para se planejar, é a reserva de emergência, né? A gente fala muito, bate muito nessa tecla de começar pela sua reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Ela é um valor que você vai deixar em liquidez. Liquidez é a facilidade que você tem de resgatar esse valor. Então, um investimento que você tenha facilidade de resgate, geralmente em D mais 0, né? No mesmo dia, ou em D mais 1 no dia seguinte. Entendi. E com segurança. Então, você não vai procurar aí rentabilidades muito altas. Você vai procurar uma segurança maior. Entendi. Hoje se fala muito tesouro direto, tesouro direto, uma liquidez tesouro rápida. Selic, você consegue colocar lá, tem liquidez, você consegue colocar num bom CDB, em contas remuneradas também. Existem contas que rendem 100% do CDI, aí é importante falar dessa porcentagem, tá? Deixar pelo menos em 100% do CDI que você acompanha a taxa de juros. Resumindo, então, é assim, ó, gente, o melhor lugar para eu ter a minha reserva de emergência, que é o valor que eu preciso para sobreviver por 6 meses. E se você for empreendedor, eu aconselho 1 ano. 1 ano. Então tem que ser assim, eu preciso de dinheiro para amanhã. Vamos pensar que é o D mais 1, que chama, né? Você tá prevendo o imprevisto. Eu posso resgatar amanhã. Então são geralmente investimentos que têm baixa rentabilidade, então eles não rendem tanto, mas eles têm alta liquidez. Exatamente. Ótimo. Então, primeiro ponto, reserva de emergência. Montou a sua reserva de emergência, você
você precisa entender o seu perfil do investidor. Esse é o segundo passo. Certo. Então, você vai entender se você tem um perfil mais conservador ou mais moderado, mais arrojado, e a partir daí começar os seus investimentos de forma recorrente. Certo. Manter a recorrência também é um ponto muito importante. E essa questão da recorrência, porque assim, eu acho que o ponto principal, pelo menos pra mim, né, é que às vezes a pessoa acha que precisa de muito dinheiro pra investir. Então assim, eu tenho R$300 que eu quero deixar pra investimento. É possível começar um investimento com R$300? É possível começar um investimento com R$30. Você consegue investir já no Tesouro Selic. Então, assim, você gente, consegue... tá vendo? Ai, gente, aquela blusinha que você olhou, que vai só aumentar no seu armário, poderia ser um investimento que a gente não começou. Vocês entenderam? Um espetinho. Às vezes o espetinho não dá nem um espetinho, às vezes. É isso que eu ia falar. Se você tomar uma coca, não dá. Exatamente. Então, é muito fácil. Começar é muito fácil. E uma parte importante, tá? Pra quem tá começando, é se pagar primeiro. Porque o que as pessoas eu li já fazem? no livro. As pessoas fazem, depois eu invisto. Com o que sobrar, eu invisto. Não sobra, né? Não sobra. E aí você deixa de investir, deixa de cuidar de você lá no futuro, porque você tá só se pagando no presente. Você precisa pagar o seu eu do futuro, porque em algum momento a gente precisa descansar, né? A gente precisa diminuir o ritmo, mesmo que continue trabalhando, mas a gente precisa diminuir o ritmo, então a gente se paga primeiro, paga o meu eu do futuro primeiro, e depois eu venho pra manter o meu eu do presente. Certo. Tem que entrar lá na listinha do mês, né? Na sua tabelinha. O primeiro item é eu do futuro, gente. Então muda o nome, não coloca investimento, coloca eu do futuro. Exatamente. E se pagar. Eu gosto de ler livros sobre isso. Eu acho que eu li foi no Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que ele fala que você tem que se pagar como o primeiro ponto, porque senão no final do mês não vai sobrar. E até um estímulo, né? Às vezes eu fiz lá a parcela do investimento. Sim. Se no final eu não conseguir arcar com as minhas despesas, bom, eu tenho que fazer mais dinheiro. Onde que eu vou fazer? Exatamente. Então eu aumento realmente a minha remuneração. É um ponto que muitos educadores de finanças acabam, né, não falando tanto. Às vezes você não está conseguindo investir, mas não porque você precisa economizar, você já está ali no seu limite, você precisa aumentar a renda. E aumentando sua renda, você vai cuidar melhor do seu eu do futuro também. Eles falam muito isso, né, gente? Eu concordo que o que enriquece realmente é o trabalho. Exatamente. Ninguém vai ficar rico de investimentos, assim, claro que muitas, assim, poucas pessoas ficam, mas tem que saber muito, são pessoas que estudam muito isso. Mas eu acho assim, quanto mais renda você aumenta, mais possibilidade de investir você vai ter. Mas se você trabalha e ganha muito e não investe, você não vai ficar rico. Não, é tipo isso, né? Essa é a matemática. Exatamente essa matemática. Se você trabalha muito hoje, ganha muito bem, mas não está investindo, em algum momento você vai precisar parar, né? Ninguém trabalha até a velhice eterna, lá com 80 anos você precisa descansar, com 70 anos você já quer dar uma diminuída. E o seu ganho, né, vai diminuir conforme a sua força de trabalho. Então, por isso que nesse momento, principalmente, né, o seu público tá num momento aí de fazer muito dinheiro, de ganhar dinheiro, trabalhar mais, esse é o momento de investir lá no futuro e cuidar de você em um momento que você não vai conseguir cuidar sozinha. É verdade. E é isso, gente, começar hoje, então, né? A dica do dia é isso. Às vezes perder o medo, porque eu acho pelo menos isso, assim, quando eu fiz medicina, né, então eu sou da biológica, pra mim, eu acho muito fácil entender um mecanismo de uma doença, mas eu acho extremamente difícil lidar com números. E aí quando você vem pro consultório, você fala, puxa, eu preciso dar conta disso daqui, o que entra na maquininha do cartão às vezes não é o que eu vou receber, eu parcelo em tantas vezes, depois eu vou receber isso, e tem várias contas, né, eu tenho... As pessoas acham que não existe, mas existe um custo fixo muito alto para manter um consultório, para manter uma empresa funcionando. Sim. E se você não contabiliza o que é descontado, você fala, eu trabalho, eu ganho, mas eu não tô vendo esse dinheiro. Pra onde que ele tá indo? A organização é primordial, né? Se a gente não organiza os nossos gastos, os nossos ganhos, a maioria das pessoas hoje não sabe exatamente quanto ganha e quanto gasta. A organização ela é um ponto primordial para você se planejar financeiramente. Então, quando a gente fala se pague primeiro, você precisa se organizar para se pagar primeiro. Você precisa contabilizar ali, fazer um fluxo de caixa, mesmo que não seja profissional, né? Existem inúmeras
possibilidades de organização, né? As pessoas podem se adaptar melhor uma ou a outra, mas elas precisam se organizar. E eu falo muito importante também pra nós, né? Eu que sou médica, que sou autônoma, até teve uma convidada que conversou sobre a criação do CNPJ, né? Por que ser um PJ? E faz muito sentido a questão do prolabore, né? Eu tenho que entender que eu sou uma funcionária da minha empresa, que é o meu consultório. Então, eu não posso achar que tudo que entra eu vou gastar com coisa pessoal. Eu tenho que entender que aquilo lá é para a empresa, que eu tenho que deixar ali para o funcionamento, né? Pra porque você às vezes investir na sua própria empresa e para você ter o dinheiro de você investir na sua pessoa física também. Exatamente. Então, eu falo que hoje, a minha maior, assim, o que eu mais invisto hoje, né, na fase de vida que eu estou, é em mim mesma. Então, eu fiz muitos cursos, muitas especializações, investi em máquinas, né, que me permitem trabalhar na área que eu trabalho, mas eu não posso esquecer de pensar em investir em outras coisas, né? Com certeza. A educação, ela é sempre o melhor e maior investimento, né? Um desses que você nunca vai perder e sempre vai te gerar bons frutos. Os melhores lucros vêm da educação. Mas é importante, sim, com certeza, aliar uma coisa à outra, né? Eu preciso estudar e investir em mim, mas eu preciso também investir no meu futuro. Eu tava pensando nisso, sabia? Quando eu te chamei, eu falei, nossa, gente, eu formei em 2015. Se eu tivesse começado a investir em alguma coisa lá em 2015, mesmo que fosse, né, sei lá, R$100, R$50, hoje eu tinha 5 anos de investimento, 6 anos de investimento que eu não tenho porque eu não comecei lá. Olha só. Mas é importante começar. Não, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. E como que funciona, assim, a sua assessoria? Só pra gente entender. Então, a assessoria de investimentos, eu faço a parte mais difícil para o cliente, entender o perfil dele e adequar o perfil dele aos investimentos e objetivos que existem, né? Os objetivos dele e os investimentos que existem na plataforma. A gente trabalha com uma plataforma do BTG que é aberta, então eu ofereço para ele as melhores opções do mercado e não só do BTG, eu tenho opções de várias outras instituições, então eu vou entender o que é melhor pro cliente, o que é melhor para ele naquele momento e para cada objetivo que ele tem. Entendi. E aí a gente estrutura uma carteira, faz um planejamento de investimentos, um planejamento financeiro mesmo, patrimonial, para que ele construa o patrimônio ou para que ele preserve o patrimônio a depender do momento de vida. E você percebe que as pessoas têm vergonha, têm medo? O que você acha que é a maior dificuldade de alguém procurar uma assessora de investimento? Geralmente é medo de ser um custo muito alto, de não ter dinheiro para investir e pagar assessoria. A assessoria, ela não tem custo adicional para um cliente, né? A nossa remuneração, ela é diferente, mas não tem custo adicional para o cliente. E às vezes ele não sabe disso, não entende que eu estou ali muito mais para ajudá-lo e não para julgá-lo do que outra coisa. Entendi. Porque a gente conversou com a Camila, que ela tem uma agência de viagem, e ela falou, gente, a minha remuneração não vem do cliente, ele não tá me pagando a mais. Quem me paga são os hotéis, as agências, as companhias aéreas. Então, é interessante a gente saber disso, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou entregar meu dinheiro pra ela vai trabalhar com meu dinheiro, vai ganhar dinheiro em cima de mim. Mas é verdade, são mitos que as pessoas têm, né? É verdade. E é bom a gente falar isso, né? O assessor, ele vem pra facilitar a sua vida e não pra dificultar. Exatamente. Porque às vezes a gente fica dando murro em ponto de faca, sozinho. Eu penso muito isso. O tempo que eu vou ter que estudar para entender sobre finanças e investimento, eu poderia estar me aperfeiçoando em algo que eu já sou boa. E ganhar mais dinheiro com isso. Exatamente. Então, assim, hoje eu não tenho que parar e ficar... Claro, a gente tem que saber o mínimo do mínimo. Sim. Mas eu também... eu não posso deixar, por exemplo, a questão de não vou saber nada sobre finanças. Não, eu leio, eu entendo. Mas na hora de escolher alguém para investir, eu tenho que ir atrás de alguém que é bom nisso. E aí eu vou pegar o quê? Com o meu tempo, eu vou me aperfeiçoar em cirurgia, vou me aperfeiçoar em ginecologia, em gestão, que são coisas que fazem diferença na minha vida, no meu dia a dia. No seu Faz trabalho, sentido? Faz muito sentido, né? O assessor, ele tá aí exatamente para facilitar esse caminho, para que você tenha mais tempo disponível para cuidar do seu negócio, enquanto eu te ajudo, e é óbvio, né? O assessor tem esse papel educativo de ensinar também o que é melhor para ele. Eu não invisto sem que você entenda o que a gente está fazendo, nenhum assessor faz, nenhum bom assessor faz isso, mas é claro que eu prefiro que você ganhe dinheiro e invista tempo no seu negócio, e eu te ajude com as suas finanças. Muito bom. Gente, por que eu quis trazer a Cristiane hoje, né? Convidei, ela aceitou, achei ótimo. Porque eu acho que isso é muito importante, né? Eu sempre bato na tecla que a educação financeira, a questão da liberdade financeira, da mulher ser independente, ser o seu dinheiro, é questão de saúde, né? Então, a gente tem que se preocupar, sim,
né? A gente não vive no presente, a gente não vai ser jovem eternamente, a gente não vai ter disposição, a gente não vai trabalhar para sempre. E a gente tem que aprender a ter esse planejamento financeiro. Eu acho muito importante que nós, mulheres, tenhamos essa consciência, né? Os desejos são passageiros, então às vezes a gente quer uma coisa agora, mas o que eu quero para o meu futuro? Então eu tenho que começar hoje pensar no meu eu do futuro, Com certeza. Né? Então tá, deixa uma mensagem para as mulheres, Cristiane, para elas, né, abrirem um pouco a mente em relação a isso. Tem muita mulher que entende desse assunto, né? Você é prova disso, mas tem muita mulher também que é leiga totalmente. Então deixa um recadinho para elas. Bom, mulheres, espero que vocês tenham aprendido um pouco com a gente nesse bate-papo e que tenham curiosidade de procurar aprender um pouco mais sobre investimentos. Não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível para você, não é inacessível, independente da sua condição financeira. Todas as pessoas podem começar a investir e eu espero que você tenha agora essa curiosidade de procurar saber, de procurar entender um pouco mais sobre o seu perfil de investidora e para investir cada vez mais e pensar no seu eu do futuro, garantir a sua saúde mental, cuidando da sua saúde financeira também. Muito bom isso, viu, gente? Exatamente, saúde financeira melhora a saúde mental. E também saúde de relacionamentos, né? Já li alguns dados falando que as principais brigas conjugais elas surgem das dificuldades financeiras. Então, tá aí mais um motivo pra gente cuidar da nossa saúde financeira, né? Com certeza. Gente, vou deixar aqui o Instagram da Cristiane para vocês que tiverem interesse. Para saber mais sobre o assunto, entre em contato com ela. E quem gostou do vídeo, curte e compartilha para que elas também tenham acesso a esse conteúdo que eu adorei. Um beijo, gente. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Mayara. Tchau.